Maravilha. Hoje nós estamos voltando hoje no nosso estudo, depois de um retiro maravilhoso, cheio da graça de Deus, da intimidade com Deus, né? Das surpresas que Deus sempre tem a nos reservar quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas acontecem do jeito que Deus quer, né? Isso que é importante, né? Martin? E que aconteça do jeito que Deus quer. E dessa forma, hoje nós vamos voltar. Eu não me lembro qual é o parágrafo que nós paramos. Eu tenho 525. 525. 525 eu tenho. 525. Isso mesmo. O Ótimo. mistério do Natal. O mistério do Natal. Então, olha aqui, estamos já. É. Já caiu lá. O Oswaldo caiu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor amado, para que a vossa graça do vosso Espírito venha nos iluminar e nos ensinar tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar esta tarde, Senhor amado. Nós teremos uma hora de entrega, uma hora que nos dedicamos a Ti, Senhor, dia de todos os santos, Senhor, para que nós também possamos participar desta comunhão dos santos, Senhor amado. E nesta época onde nós estamos nos preparando para o Natal, meditarmos verdadeiramente, Senhor, nesse mistério do Natal em nossa vida. Por isso nós pedimos, Senhor amado, iluminai a nossa mente, o nosso coração e os nossos sentimentos, para que tudo, Senhor, comece em vós e termine em vós, para que assim possamos melhor vos servir, amar e conhecer profundamente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Martin, quer iniciar lendo para a gente, por favor? Posso começar. Tá O ótimo. mistério do Natal. 525. Jesus 525. nasceu, Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É nessa pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória dessa noite. Hoje, a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela. Pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno. Torna-se criança em relação a Deus é a condição para tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isso é preciso nos humilharmos, nos tornarmos pequenos. Mais ainda, é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para que nos tornemos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós, quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. O admirável comércio, creatur genis humanis, anima corpus sumen, de virgini nasci digna tu est. Es procedis homo sine semine,
largitus et nobis suum deito. Admirável intercâmbio. O Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem. Feito homem, sem intervenção do homem, nos doou a sua própria divindade. Maravilha. Vamos fazer uma partilha. Até aqui. O interessante aqui é que Deus, no seu infinito poder e na sua infinita grandeza, né? Ele veio. É lógico que a glória espiritual, a riqueza espiritual foi incomensurável nesse dia, né? Do nascimento, né? Ah, existe o relato das místicas que tiveram a visão desses momentos e mostra a situação, todo aquele momento envolto em glória, né? O próprio fato dos reis magos conseguirem chegar a Cristo é que o universo foi abalado, né? Os céus foram abalados, né? E eles eram estudiosos do céu e eles perceberam que algo grandioso, muito grandioso, estava acontecendo. Então, esse momento, ele foi assim, a hora em que o Criador entra na sua criação. É uma loucura, né? Mas ele veio revestido de total pobreza material das coisas, né? Ele veio como criança, né? Sem falar, sem aprender a falar, andar, dependente em tudo. Então, ele veio na condição divina e o Deus se fez homem desde esse humilde início, na condição de pobreza e limitação física, né? E eu achei interessante aqui, nós somos chamados a fazer o mesmo caminho, né? O nosso Natal é um Natal espiritual, né? Então, se não fores como crianças, não entrarão no reino dos céus, né? Aí vem o Espírito Santo e nos ensina a oração em língua, que é o quê? É um balbuciar, é um babá, é um gugu dadá, né? É, uma, é algo que nós não entendemos. Então, esse ato de nós fazermos o mesmo caminho natalino de Cristo, mas no sentido de que ele, divino, se tornou criança humana. E nós, humanos, adultos, né, somos chamados a nos tornar crianças espirituais e nascer de novo em Cristo, né? Esta analogia é para que a gente perceba que a humildade espiritual é a base de todo, né? De tudo em nossa vida, né? O orgulho espiritual é o maior risco, né? De repente, nós sermos cortados da graça e nos separarmos do próprio Cristo, né? Porque o início nosso é o mesmo início que Cristo teve na humanidade, né? De pobreza, né? Limitação, não saber das coisas, balbuciar porque não consegue nem falar e se expressar, mas agora vem o retiro no colo da mãe, né? No colo de Nossa Senhora, né? E na realidade é o próprio colo de Deus. Hoje, né? Nossa Senhora, como a dispensadora de todas as graças, né? Estar no colo de Nossa Senhora hoje é estar no colo de Deus, né? Porque Ele a escolheu para ser a nossa mãe. Então, assim, a correlação da, do mistério natal com o nosso mistério da salvação, ela é muito próxima, né? Martin. Uma coisa que eu acho interessante, quando a gente fala em Natal, a gente fala na humildade, Deus veio a esse mundo dentro de uma manjedoura, quer dizer, veio a uma manjedoura, né? Veio por Maria, uma virgem, na pobreza, veio a manjedoura
E ele veio aqui dentro desde neném até a sua vida madura, veio para se entregar e veio para fazer a vontade de Deus. Se a gente olha nessa curta descrição que eu falei dentro, a gente entende os recados de Deus. As coisas aqui na Terra, aqui nesse mundo que a gente vive, o, o valor baixo que ela tem, as coisas, né? E ele Sim. mostra isso justamente na pobreza. Não preciso vir em castelos, ouro, e não, é numa manjedoura mesmo. E ele mostra uma outra coisa interessante aqui dentro que as pessoas não enxergam isso normalmente, que é justamente a fé. Como você falou, Jesus cruzou de lá de nenê, de pequena criança, como Deus, mas como homem, de lá até a sua entrega na cruz, lá dentro, por se entregar por nós na cruz, ele se entregou na fé. Porque ele, como Deus, a gente viu isso na aula passada, na outra, o outro encontro, não sei se foi passado ou anterior, ele, ele quando Beleza. veio, ele quando veio, é que voltou aqui. O computador voltou. Desculpa, gente. Desculpa atrapalhar. Sem problema. E aí, quando ele veio e cruzou a vida aqui entre nós, quando Jesus Cristo veio e se fez homem, ele não, ele abdicou da divindade para saber do todo o destino que ele ia passar, e ele veio mostrando para nós que na fé, na entrega, fazendo a vontade do Pai, é possível cruzar tudo, na retidão, na limpeza, Então, toda a mensagem está ali dentro. Deus fala bem claro para nós, fala assim, ó, não se preocupa com o mundo que vocês estão vivendo aí dentro. Pode doer, pode ser um pouco doloroso em algumas horas e tal coisa, mas o que importa é o que vem depois disso. E se você cruzar isso aqui dentro, na retidão, conforme a minha vontade, e entregar na fé a sua vida e seguir o que eu ponho para você, você vai cruzar isso aqui e vai entrar na vida eterna. E a maioria das pessoas não enxergam isso. A maioria das pessoas, quando eu falo a maioria das pessoas, o pessoal olha para o Natal como uma coisa completamente diferente. Eles não entendem que não é aquele. A festa é pela alegria de a gente ter recebido Jesus Cristo. Não pelas pompas, pela troca. Não, a festa é aquilo, a vida eterna que Deus veio aqui dentro mostrar que é possível, graças à Sim, graça que Ele está derramando em cima de nós, graças ao seu Filho que Ele enviou. E é isso. sim. As riquezas dos nossos natais, às vezes, é incompatível a mensagem que Jesus nos trouxe, né? Exato. Pela fartura, pela riqueza, pelo ambiente, pela pompa, pelos presentes, né? Por tudo mais, né? E ele mostra quem são os convidados, você vê, ele mostra quem foram os convidados para estarem participando do verdadeiro Natal, Sim. camponeses, humildes e Os mais humildes trabalhadores, né? Porque o pastor era para quem, né? Não tinha nenhuma especialização, né? né? Nada, né? Jair, Marisa, Vânia. Eu achei muito bonito esse admirável intercâmbio, né? Porque assim, é Hum. só Deus para fazer isso com nós, né? Porque quem somos nós para querer fazer um intercâmbio com Deus, né? Tipo assim, E é um na intercâmbio nossa mesmo, né? miséria, como que nós podemos? Mas Ele nos aceita daquilo que nós somos e quer estar em nós, né? Se a gente permitir, se a gente pedir, né? Então, achei maravilhosa E é essa isso que Lúcifer definição. não se conformou e se rebelou, né? Como que o senhor vai se dignar a ter essa relação com esses seres insignificantes, né? Que são os homens, né? E ele não aceitou do próprio Deus essa, esse projeto que ele tinha, né? Jair? Oswaldo, pessoal, eu peço desculpa, eu vou repetir mais uma vez, coisa rápida, só o número.
Mas lá no 258 ele diz, mediante quem são todas as coisas. Então, mediante Jesus. Então, essa pobreza, esse estábulo, essa cocheira de cavalo em que foi nascido Sim, Jesus, ela tem esse tom de ser mediante esse raciocínio, essa lógica de Deus, porque ele não fez assim, ah, vai, então vai aqui mesmo, não. Isso está projetado por Deus, de nascer numa, de não ter lugar na hospedaria, né? Sim. Ok? E aqui no 525, quando ele fala, é nesta pobreza, olha o que ele vem depois, que se manifesta a glória do céu, quer dizer, a manifestação da glória do céu, ok? E lá no 526, o mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. Aquilo que o Marte falou antes de começar a gravação, né, da oração, do despojamento, de você passar várias horas ali, né, mudar a rotina da vida. É essa e é isso, para mim é isso, né? Essa tomar forma. Aí o Espírito Santo, Jesus, ele comanda os momentos que você vai viver. Senão você deixa ao critério seu, humano. E aí você não vive nada disso. Aí você vai ficar de fora do estábulo, de fora da cocheira. Você não vai visitar, nem visitar ele, né? Amém? ó, ô Jair, você falou um número que não era o número que você queria falar, mas eu acho que vale a pena ler. O 258. 258 é o que eu falei. Você falou, mas É, você não leu, né? não, não li. Só Ah, fiz a eu referência porque acho que. todo encontro eu cito ele, né? Entendeu? Não, mas eu li. Se alguém quiser ler, eu acho que vale a pena. Vale a pena, Tem vale a tudo a pena. ver com o que o Jair está falando. Então, vamos Ok. lá ler, então. Sim. Então, vai lá, ó, 258. Ele diz assim: toda economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Pois, da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são três princípios das Não, não criaturas. são. Não Não são são. três princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo a propriedade pessoal. Assim, a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus e Pai, no qual todas as coisas, o qual são todas as coisas. Um Senhor, Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas. E um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Então, ó, um Pai no qual são todas as coisas. No qual. Do Um, qual? um, Do, Criador. é, Do do qual? qual. Do qual, sim, né? que criou. Ele é o Senhor Criador do universo. Ele é o dono de todas as coisas. Então, do qual são todas as coisas. Um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, né? Por Jesus Criado por Cristo ele. tudo foi feito, né? Por Jesus Cristo tudo foi gerado. Por ele, né? Mediante a presença dele, mediante ele, todas as coisas foram feitas. E um Espírito Santo em quem são todas as coisas. Maravilhoso. São todas. É profundo demais, Então, né? só Oswaldo, só reforçando aí, ainda no 526, para isso é preciso humilhar-se. Então, para essa Sim. identificação de ser mediante a Jesus como modelo, como paradigma, como
protótipo, como Senhor, como pastor, como o Rei do Universo, ele se humilhou. Então, ele aqui diz, né? Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isso é preciso humilhar-se, tornar-se Humilhar-se. pequeno. Mais ainda, é preciso nascer do alto. Então, isso para nós é a beleza do Natal, né? Tem um texto de Carlos Drummond de Andrade. Eu falei desse texto há uns 2 anos atrás com vocês. E ele menciona nesse texto a vontade, o desejo que Natal fosse todos os dias, né? Então, o intercâmbio entre nós, ele falando no texto dele, seria 365 dias. O, o Feliz Natal, a generosidade, a lealdade, a a humildade, tudo aí se junta nesse foco. Eu achei o texto, eu tenho até guardado, que é muito, muito profundo, né? Essa comparação que ele faz. E realmente os padres, nas homilias, falam, né, do Natal todos os dias. E Natal ser para nós uma forma de viver, uma forma de ser, e não apenas uma comemoração, né? Amém? E, na realidade, aqui, essa forma diz bem claro, uma forma de ser Cristo, né? É, Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós, toma forma dentro de nós, né? Dentro de nós. E isso me lembra uma explicação e uma analogia que eu achei maravilhosa, que nos esclarece muito sobre a nossa imagem e semelhança de Deus, e eu queria rapidamente compartilhar com vocês, que é a seguinte, é a da luva, né? Não sei se vocês já ouviram a analogia da luva. A luva. Uma luva, ela é feita por uma pessoa, certo? Mas esta luva, ela só tem sentido, ela só tem sentido quando essa luva, que tem o formato de uma mão, ok? Ela está com essa mão dentro. Então, com a mão dentro da luva, essa luva, a gente poderia dizer que ela tem vida, ela tem sentido, né? Uma luva sem a mão dentro, ela não significa nada, ela não cumpre a sua missão, ela não cumpre aquilo para a qual ela foi gerada, que é a imagem e semelhança da mão, ok? Quando nós jogamos isso para nós e analisamos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, foi justamente para que Ele habitasse em nós. Nós somos a luva. E da mesma forma que a luva não tem sentido e nem vida sem a mão, nós também não temos sentido nem vida sem Deus dentro de nós. Então, esse Cristo toma forma dentro de mim, me vem muito essa sensação, né? Não sou ele, não é Cristo que se formata conforme o meu molde, mas sou eu que adquiro a forma pela qual Deus me criou, que é a forma de Cristo. Porque é para isso que eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus, para que Ele esteja em mim e habite em mim. Sem Ele não tem sentido. Marisa, você pediu primeiro? Jair, não, Jair quer falar? Depois eu falo. Só um pequeno testemunho aí, só. Eu estava ontem dando uma aula de Crisma, falando sobre o pecado, que é aquele trabalho que você me deu de presente, não sei se você lembra. Sim, sim, E tem lembro. uma hora que a gente abriu o catecismo, porque junto com ele tem a minha aula, né? E abriu o catecismo e ele dizia assim, quando estamos em pecado, perdemos a semelhança da criação.
Sim. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando você tem pecado, você perde essa semelhança aí, que está bem dentro do contexto que você acabou. Eu perco a forma minha, Da né? A forma, forma. exatamente, exatamente, Perco a forma. exatamente. Marisa. Já me veio essa presença de Cristo vivo em nós no Natal, em todo Natal. Eu já fiz uma relação com a Eucaristia, com a comunhão. Então, toda vez que nós recebemos a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos também comemorando o Natal, porque é Jesus vivo dentro de nós, porque é Jesus fazendo parte da nossa caminhada, das nossas escolhas, do que nós queremos, até o que o Jair falou, do pecado, renunciando o pecado e seguindo nesse caminho de santidade. Então, eu já lembrei da comunhão, né, da Eucaristia, que acho que é sempre uma renovação de um Natal, né? Toda vez que comungamos, todos os dias, ou uma, duas vezes por semana, a gente renova esse Natal, essa alegria que é Jesus vivo, né? Que é o nosso Salvador vivo dentro de nós. Eu sinto essa alegria enorme toda vez que eu comungo. Toda vez. Não nada, nada além de uma alegria que eu sinto E e a, meu coração fica cheio. e a pobreza material da Eucaristia é tão significativa quanto a natividade de Cristo, porque aquilo lá é um pãozinho branco, não tem nada, né? Não tem nada, mas espiritualmente tem toda a riqueza do Que universo, na né? transubstanciação se torna o corpo, o sangue, a alma, a divindade. Quer dizer, como não relacionar isso ao que a gente está falando agora do Natal, da A vinda do Salvador? pobreza material e É, toda a riqueza espiritual em Cristo Jesus, né? é lindo, né? Então, Oswaldo, colocando isso que a Marisa acabou de falar dentro do texto do Carlos Drummond de Andrade, o sentimento que ele transmite é que todos comungar todos os dias, né? Estou exagerando um pouco o número aqui. Sim. Esse é o motivo dele escrever o texto, né? Estar em plena comunhão todos os dias, Todos os todo dias momento, né? e todas as pessoas, em todos os continentes, né? Sim. Vamos continuar? Vamos lá. A gente tem mais meia horinha, tá bom? Vamos lá? Só queria colocar um ponto aqui que o nascimento de Jesus, ele, como é que eu digo? Ele não tem vínculo do modo como ele nasceu. Se ele nasceu num berço de ouro, numa manjedoura, isso daí, para mim, é só uma definição com relação à expectativa que os judeus tinham de como seria a vinda do profeta. A do divindade dele é Messias. muito maior do que aonde ele nasceu. A definição de pobreza aqui, simplicidade, é uma definição humana e Sim, não com o sentido da divindade dele em relação à vida que ele teve. Se vocês olharem, não tem papel nenhum aonde ele nasceu com relação a quem foi Jesus a vida toda. Como que não? Não tem. A como divindade assim? dele Não foi muito entendi. maior, que não teve correlação se ele nasceu de berço de ouro ou de na manjedoura. Mas Sim, sim, Jesus, ele veio para mostrar o caminho para nós. Então, desde que ele nasceu, é tudo assim, por Deus, entendeu? Então, se Isso. ele não ensina para você ser humilde, muitas vezes o dinheiro ou a riqueza, ela não traz. Tem muitas pessoas ricas, humildes, não estou dizendo, mas muitas vezes toda a ostentação, tarará, tarará, impede da humildade. Então, assim, desde que ele nasce, a escolha foi toda. Foi escolha dele nascer, aonde foi, sim. como foi e por que foi. E assim, os pastores, os anjos, os três reis. Então, assim, não é uma coisa ao acaso, é uma coisa que foi plano de Deus também.
Então, eu não consegui É, entender. é, é a mensagem de Eu Deus. É a não, eu mensagem não de Deus. faço essa correlação, entendeu? Toda essa, tudo que vem com a riqueza é uma situação humana, não é uma situação de Deus, entendeu? A arrogância, da riqueza é uma situação humana, principalmente naquela época lá, não é uma situação de Deus. Então, para mim, não tem uma alusão de dizer que ele veio de lá. Ele é muito maior disso. De onde ele nasceu, não teve. Tanto é que se você pegar os próprios apóstolos que ele escolheu, tinham pessoas lá, eu acho que, se não me engano, acho que Pedro e João, que eram praticamente semi-ignorantes, pescadores, que não tinha vínculo, não existe esse vínculo pessoal, material, na divindade daquilo que é Jesus, entendeu? Isso é uma definição, para mim, humana, sabe? De riqueza, pobreza, de manjedoura, de coisas. Não, ele é uma pessoa divina. E isso, o resto foi criação humana para tentar mudar uma situação que ele Mas era, que nem entendeu? hoje, o evangelho de hoje é as beatitudes. E é ele falando já grande e já. E aí, o que que você quer dizer? Que nem ele fala, o primeiro, se fazer pobre. E aí o padre explicou, é o teu desprendimento de tudo e é onde você coloca Deus em tudo. O que que é isso? Então, Vânia, mas estou falando, a Isso não pobreza é. de espírito não tem a ver com a pobreza material. Lógico que tem Tanto é que ele também. coloca aqui como criança, mesmo que eu estou marcando aqui o tempo inteiro criança, tornar-se Sim, criança. O que que é tornar-se criança? Não é criança, um menininho, não. É o símbolo do que é ser criança, onde você tem uma dependência do ser maior. total. A criança tem uma dependência total. Ela acredita no pai ou na mãe 100%. Você guia ele o tempo inteiro. A pureza da criança. Ela não tem maldade, ela não tem a visão nenhuma daquilo que seja bom e mal, entendeu? Inocência. E mesmo a confiança que ela tem. Uma vez que ela está com você, ou com o seu pai, ou está com o Jair na mão, segurando na mão do Jair, ela tem 100% de confiança nele. Em nenhuma hora ela Sim, questiona. Se o Jair for atravessar a rua na frente do carro, ela vai acompanhar ele com 100% de certeza de que ela está fazendo certo. Ela não vai parar. Não, para um sim. pouco que você não tá, que você vai se machucar. De Velho, jeito nenhum. tá certo. Eu Não, é estou Então isso você tem que mesmo. entendendo. criar, você tem que se desprender de todos esses pré-julgamentos, pré-definições que você tem, Não, entendeu? mas Isso, você assim, tem que fazer as Rogério, só preconcepções Duas coisas lá. Ouve o Oswaldo. um adendo só, Rogério. Ó, eu entendo plenamente o que você fala. É que, na realidade, tudo que Jesus veio humanamente não era algo que era importante. Não era importante. Mas isso não foi uma criação do homem. Isso foi uma condição que Deus estabeleceu para ele mesmo e para o seu próprio filho. Isso não é uma história contada. Isso é um fato que ocorreu verdadeiramente e Deus, de alguma forma, quis dar uma mensagem que é exatamente essa que você mesmo falou. Nada depende da materialidade. Nada depende da materialidade. Tudo é graça de Deus. Então, esse isso. é um ponto que está bem em consonância com isso que você diz. Mas, assim, a humanidade, a riqueza da humanidade não está no conceito que o homem cria de importante ou deixar de ser importante. Então, ele veio sem honra humana nenhuma. E Deus fez claramente isso para que ele cumprisse o seu propósito, mostrando que era tudo graça de Deus. Jesus veio sem honra humana nenhuma. Ele veio pobre, ele veio de uma família simples, morou num lugar que seria um lugar de favelados, né? Em Nazaré, nada pode vir de bom de Nazaré, ou seja, tudo nele era para que a glória de Deus fosse manifestada plenamente. Por quê? Para que nada de orgulho e nada de condição humana fosse dito, mas ele era isso ou aquilo, né? Ele era.
Então, nada tinha importância, a não ser que ele fazia aquilo que Deus pedia, a vontade do Pai. E essa é a mensagem, é o caminho dado a nós. Não é diferente, não é diferente. Né? É isso, Vana, é isso que a gente estava. Não foi algo que alguém escreveu. A Bíblia Não, inteira não foi. é algo que é o plano de Deus e a revelação dele para nós. Sim, Então, mas foi a estou falando que escolha aqui dele. foi alguma coisa criada, feita, não. Estou dizendo assim, que não houve importância na divindade dele de onde ele tenha nascido. E Olha, Deus quis deixar claro isso, que não era importante a parte humana. Exatamente. Marisa, um complemento? Entendi. Ok. Os mistérios da infância de Jesus. Marte, você quer continuar? Hoje vai ser mais curtinho. Ok. Os mistérios da infância de Jesus. A circuncisão de Jesus, no 8º dia depois de seu nascimento, é sinal de sua inserção na descendência de Abraão, no povo da aliança, de sua submissão à lei, de sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante a sua toda a vida. Este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. A Epifania é a manifestação de Jesus como o Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Canaã, ele celebra a adoração de Jesus pelos magos vindos do Oriente. Nesses magos, representantes das religiões pagãs adjacentes, o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém para adorar ao Rei dos Judeus mostra que eles procuraram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o Rei das Nações. Sua vinda significa que os pagãos só podem reconhecer Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, voltando-se para os judeus, recebendo deles sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire a privilégio do povo eleito. Uhum. Aqui na minha fala, adquire a dignidade israelítica. 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 Né? A representação de Jesus no templo o mostra como o primogênito pertencente ao Senhor. Com Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. A tradição bizantina designa com o termo encontro tal acontecimento. Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel, mas é também sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria anuncia esta outra oblação, perfeita e única, da cruz, que dará a salvação de Deus, preparou diante de todos os povos. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Toda a vida de Cristo estará sobre o signo da perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo.
até aqui. Dá vontade de dizer sempre que para de ler, palavra do Senhor. Não deixa de ser. Oswaldo, no íntimo a gente pronuncia, né? É No verdade. íntimo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, quem gostaria de começar a partilha? Há uma confusão sobre a circuncisão e o batismo, né? Para a gente parece a mesma coisa, né? Na realidade, o batismo para nós é a entrada como no povo de Deus. A circuncisão também é a entrada como povo judeu, né? Todos eles são circuncidados, né? Mas a apresentação no templo e a circuncisão não ocorreram concomitantemente. Elas foram em épocas diferentes, né? Então, Jesus foi circuncidado no 8º dia. Então, depois de 8 dias de nascimento, José trouxe alguém lá, um rabino, para que fizesse a circuncisão lá mesmo, onde ele estava com Maria, né? Depois de 8 dias. E depois de 40 dias, que aí era o tempo previsto pela essa escritura para a purificação da mulher, porque antes disso a mulher não podia sair, depois de 40 dias, daí Jesus foi lá para a apresentação no templo, né? O que são coisas distintas, né? E mas todas elas são cumprimento de preceitos. Aí, Rogério, todas elas são preceitos humanos, né? Todas elas estão ligadas à humanidade de Cristo, para deixar justamente muito claro que Jesus era 100% Deus, poder, majestade, glória, mas ele também era 100% homem, né? E como homem, ele fazia parte da linhagem que tinha sido escolhida por Deus para a salvação, que era o povo eleito. Então, essa hierarquia, né? E há um assunto que é muito interessante, como Maria e José, mas eles levaram mirra, né? Tal, tal. Mas eles eram pobres, né? José e Maria eram pobres. E na apresentação do templo, os ricos ofereciam cordeiros, vacas, para que na apresentação fosse né, feita a imolação. José e Maria ofereceram pombinhos, né? Que eram ofertas pequenininhas, né? Pequenas, que era mais restrita aos pobres, né? Que não tinham condições financeiras de fazer as suas. Então, tudo isso tem um significado grande. A oferta no templo de Jesus foi pequena, do próprio Deus, né? Oswaldo, Fala, Jair. no 528, no final dele, sua vinda significa que os pagãos só podem descobrir Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, voltando-se para os judeus. Por quê? São João fala, né? São João, o Evangelho de São João fala lá, no 4:22. A salvação vem dos judeus, porque Sim. Jesus e Maria eram judeus, os dois, e Jesus não deixou de cumprir os preceitos da lei e da religião dele lá, porque ele não veio, ele veio para complementar, ele veio para emendar os dois, né? Sim, sim. O grande tchan do nascimento de Jesus é que com o nascimento de Jesus, os judeus perdem a prerrogativa de ser o único povo eleito, Único, exato. né? Porque Jesus veio para a humanidade toda. Sim.
Esse é o tchan, esse é o foco Sim. principal, entendeu? E aí Mas os tem todo judeus o são os desenrolar. da promessa, E quando né? lá, aquela leitura que nós demos no último encontro lá de São Paulo aos Romanos 11:25, que fala que isso vai acontecer depois da entrada dos pagãos, certo? Sim, Então, esse bloco que não é nem israelita e nem cristão, vai chegar o momento deles, né? Que sim. são os pagãos, vai chegar o momento deles, e eles vão ter, mesmo eles sendo lá daquela religião, do que existia lá, ele era de Israel, mas não era israelita, mesmo que ele acompanhasse um pouco, mas não era de coração. E São Paulo fala isso, né? Então, à medida em que ele for chegar a hora dele, ele vai usar a referência que ele tem do povo de Israel para chegar até Jesus, né? E que eles são os filhos da promessa, né? Ó, Exatamente, para todos. recebendo deles, dos judeus, a promessa messiânica, né? Né? A Então, luz messiânica da estrela de Davi. Yeah. sim. Então, ó, epifania é manifestação de Deus, manifestação aos povos, né? Então, a Epifania que nós comemoramos, acho que é no dia 2. Não, não, que dia de janeiro que é? Dia 6, dia Dia 6. 6, que é o dia de todos os magos, né? Isso. É o dia em que Deus se manifesta aos magos pela presença do Cristo, de Jesus. Então, a Epifania é considerada o dia em que Jesus se manifestou aos pagãos, né? Que somos nós, né? Então, Mas, podemos dizer que nós nascemos em Jesus no dia 6 de janeiro. e olha só, Né? Se alguém nós, perguntar qual que é a sua data de nascimento, seu aniversário, é 6 de janeiro, ok? 6 de Foi lá, janeiro, olha, porque foi lá que nós, que éramos os povos pagãos, recebemos, através recebemos da a Epifania. manifestação de Deus, né? A Epifania, né? Bom, eu acho que nós temos que parar por aqui. Uhum. Nós não vamos iniciar mais essa parte do. No próximo encontro, nós continuamos nos mistérios da vida oculta de Jesus, ok? Tá Uhum. bom? Em função das missas em que nós iremos participar hoje, dia de Todos os Santos. E se somos santos, é porque nós recebemos essa graça da promessa dos judeus, né, que é o próprio Cristo, né? O Cristo é a promessa messiânica é o Messias, né? A promessa messiânica é o Messias, né? Que é o caminho, a verdade e a vida para nós, né? Amém, gente. Uma rápida participação de cada um aqui para a gente finalizar esse encontro nosso hoje, tá bom? Eu Roseli, gostei, começando com a Roseli, hein? eu gostei do exemplo da luva. Adorei. Ele é muito esclarecedor. Gostei de tudo, a gente sabe, né? Mas esse da luva aí eu não conhecia. Gostei. Uhum. Maravilha. Rogério, beleza? Só queria acrescentar que tudo que veio depois, a apresentação dele, a circuncisão, foi para mim só critérios de inserção de Cristo na comunidade judaica, para corroborar com a credibilidade daquilo que ele ia fazer. Sim, Esse é o meu sim, entendimento. sim. É inserção de Cristo na raça humana, né? Com Sim. os Como hábitos, ele seguiu os né? preceitos de Abraão, tudo, né? Então, Sim, praticamente era para. com aquela tribo lá, né? Da raça humana.
Marisa, Vânia, Martin, Jair. O que eu posso dizer, eu acho interessante que aqui mostra como todo o evento da salvação, como toda a aliança do homem junto a Deus, como todo o processo de salvação, ele se repete várias vezes durante a história humana e se complementa. Por que eu falo isso? Porque você olha justamente o que nós lemos aqui atrás, ele fala justamente, ele leva lá no vamos dizer assim, ele mostra o Velho Testamento, como o Rogério acabou de falar, por exemplo, a circuncisão, o batismo, né? Mostrando, e Sim, você sabe que vai acontecer de novo, aí vai acontecer o verdadeiro batismo no Jordão, e vai mostrando, isso é um ciclo sempre em torno do mesmo processo, mas vai mostrando como sim, se a gente fosse concentrando, como se fosse chegando a um sim. centro. É, A essência vai sendo cada vez clareada, mais né? aprimorado e indo tudo Sim. convergindo para a salvação Jesus. É. Marisa, Eu fico com a última linha do 526, e a Vânia falou dessa do admirável intercâmbio. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. E eu trago aquilo que eu comentei antes, desse admirável intercâmbio que nós podemos receber todos os dias na comunhão, no sacramento da comunhão, da Eucaristia, que nos é dado com a paixão de Cristo, com todo o sofrimento, mas nos mostrando que ele venceu a morte e nos mostrando que essa ressurreição é o Natal de todos os dias que nós podemos receber. Então, eu sempre, em toda a nossa leitura de hoje, eu fiz essa analogia e fiz esse caminho assim paralelo do nascimento, da alegria da ressurreição e da Eucaristia que Jesus nos deixa na última ceia. Quer dizer, nós nunca vamos estar tristes ou perdidos. A gente tem o sacramento da Eucaristia para sempre renovar essa esperança e essa fé. É isso. amém. A luva vai estar sempre cheia com a mão, hein? Jair, Eu gostei de partilhar porque eu vou me juntar a Marisa. No 526, as últimas linhas. O Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, dignou-se nascer de uma virgem e tornando-se homem sem a intervenção do homem, nos doou sua própria divindade. graças a Deus. Graças a Deus, né? Vânia, encerra com a sua participação Não, então, eu só quero mostrar como que o Espírito Santo age, né? Porque, assim, hoje a gente vai iniciar a novena de Natal aqui. Inclusive, vai ser na casa da Bruna, e a gente faz uma vez por semana. Pra... E aí, a gente falou sobre isso hoje, então, assim, eu falo que é tudo uma confirmação de tudo, né? E para mim, essa da admirável intercâmbio marcou, porque de lindo. Cristo se fazer em forma em cada um de nós, né? É muito bom. Amém. E nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vossa bondade, pelo vosso amor. Te agradecemos, Senhor, por querer se revelar a nós, querer fazer parte da nossa vida. E nós, Senhor, como esse intercâmbio, nós queremos estar na Tua vida, queremos fazer parte da Tua vida e fazer a Tua vontade, Senhor. Por isso nós te louvamos e bendizemos, mesmo indignos que nós somos, Senhor, de recebermos essa graça, mas é pelos méritos de Cristo que recebemos, Senhor. E nos recebemos e pedimos, fazei-nos de nós, Senhor, fiéis a este chamado, Senhor. Não nos deixeis que nos desviemos para a esquerda nem para a direita, Senhor, mas nos mantenhamos sempre, Senhor, com a tua graça dentro de nós, nos preenchendo, Senhor, nos dando esta tua forma, Cristo,
esta tua forma, Jesus. Queremos tomar a tua forma. Queremos tomar o seu jeito. Queremos tomar o teu cheiro, Senhor amado. Tomar os teus atos, as tuas palavras. Que tu possas, ó Senhor amado, realizar em nós e completar em nós esta obra que iniciaste. Pela vossa bondade, pelo vosso amor, pela vossa misericórdia. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Bom e santo final de semana a todos. Um lindo Bom final final de de semana. semana. Deus Meus abençoe a parabéns todos. pelo dia, viu? Meus parabéns pelo dia de vocês aí, viu? Hoje é dia de todos os santos, né? Ah, Muito parabéns. a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, Amém, gente. amém, Tchau. amém.